Ó, meu bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje aqui no canal. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito da igreja primitiva. Isso aqui, amados, é para aqueles que ainda não sabem como que funcionava a igreja primitiva, para então ter uma ideia de como que era o culto, né? Como que era a maneira da igreja primitiva e poder comparar com a igreja, com as igrejas de hoje aí da cristandade. Se a pessoa está congregando em um lugar, pode comparar o lugar que está congregando se está de acordo com a igreja primitiva. Porque, amados, a igreja primitiva é o nosso modelo. É o modelo que tem de ser para nós aqui, tá certo? Fazer diferente é perda de tempo, amados. Perda de tempo. Então nós temos de seguir o modelo da igreja primitiva. Eu vou passar aí os textos bíblicos e vocês vão poder acompanhar. Eu peço que, se vocês quiserem, podem marcar uma caneta, um lápis aí, marcar os textos e depois ver bem com o tempo. Se vocês quiserem baixar o vídeo, pode baixar, está autorizado, não tem problema nenhum. Ou se quiser ir pausando o vídeo para ir vendo com mais tempo as partes, pode ir. Vou procurar ser breve, não me demorar muito. Então nós vamos já na Bíblia. Vamos lá? Veja, nós temos aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, a igreja referência. A igreja primitiva é referência para nós, é modelo. Enfim, a igreja primitiva é a igreja que Jesus, o modelo que Jesus deixou para nós seguir. Qualquer modificação é complicado, mas modernismo, inventar, aumentar ou diminuir, é problemático. Então nós vamos começar hoje pelo texto de Mateus. Amado, eu faço essas voltas, às vezes dou uma volta para chegar num ponto. Por quê? Porque às vezes para chegar naquele ponto que é o tema do vídeo ali, o que que acontece? Tem pessoas que vê este vídeo que sabem muitíssimo mais do que eu as coisas. Então, eu já sei tudo isso aí, não interessa. Beleza, mas veja bem, tem pessoas que não sabem. Tem pessoas que estão começando, dando os primeiros passos da fé. Então é preciso que nós tenha paciência de levar um ensinamento mais correto para essas pessoas. Ter paciência com eles. Então, por isso, às vezes, para a pessoa entender lá da igreja primitiva, como que eram os cultos, que as coisas. Nós precisamos, às vezes, que a pessoa entenda uma outra coisa antes, para quando entrar naquele assunto, entrar já com algum conhecimento para poder entender. Certo? Conto com a paciência de vocês e vamos, então, aos textos. Veja bem, nós temos de começar aqui com o livro de Mateus, capítulo 16, verso 18, que diz assim: também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, aqui a igreja católica diz que Pedro é o fundamento da igreja. Pedro não é o fundamento da igreja. A gente não vai tratar deste assunto neste vídeo, porque tem outro vídeo que mostra isso aqui em detalhe. Nós vamos ficar aqui com o interessante que Jesus fala, a minha igreja. Veja essa letra destacada em cor diferente do branco. Veja que Jesus falou minha igreja, não falou as minhas igrejas. Ele falou a minha igreja, mostrando que a igreja de Jesus só tem uma. O resto não é de Jesus, o resto tem os seus fundadores lá. Cada um funda a sua igreja, mas a igreja de Cristo é uma só. Dito isto, amados, nós vamos discorrer, nós vamos falar aqui a respeito da igreja de Cristo e não das igrejas da cristandade. Então vamos ver como que era o desenrolar do culto, essas coisas aqui. Efésios capítulo 4, versículo do 11 ao 14, do 10 ao 14. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Bom, vamos aqui por parte. Amados, na Igreja de Cristo, o que acontece? Jesus, quando ele subiu ao céu, ele levou cativo o cativeiro. Esse cativeiro, nós não vamos também falar sobre esse cativeiro agora, porque já tem vídeo já com esse tema aqui, é só vir lá. Se for preciso, a gente esclarece num outro vídeo nos comentários, mas para não deixar muito grande, nós vamos ficar com interessante isso aqui, ó, que ele, Jesus, né, deu, ele concedeu, quer dizer, ele deu para a igreja pessoas, né, e dotou as pessoas com dons de apóstolo, de profeta, de evangelista, pastores e mestres. Vale destacar que por que está destacado em azul apóstolo, profeta e evangelista, pastores e mestres em amarelo? Amados, porque apóstolos e profetas não existem mais. Isso aqui durou enquanto os apóstolos estavam vivos. Também, se alguém desejar saber mais a esse respeito, tiver dúvida, deixa nos comentários, ou qualquer coisa, mas se quiserem tirar dúvida comigo, alguma coisa. Se você está vendo o vídeo no YouTube, deixa a tua dúvida no comentário. Se você estiver vendo este vídeo pelo site, defendendo o evangelho.comunidade.net, lá não tem como você deixar comentário, mas tem o meu e-mail lá. Você pode mandar um e-mail para mim e eu vou ter o maior prazer de detalhar as dúvidas de vocês que porventura ficar. Então, para não deixar a vida enorme, basta saber que apóstolos e profetas foi necessário para a igreja, mas agora não é necessário mais, não tem mais. Porque veja bem que aqui diz que tudo é feito para a edificação do corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo vem sendo edificado hoje através da Bíblia. Então, o Espírito Santo ali na Bíblia, né? Então não há necessidade disso aqui. Qualquer coisa a gente explica no outro vídeo. Então, hoje, amado, na igreja, nós seguimos o exemplo da igreja primitiva com essa diferença, que apóstolos e profetas não tem mais, mas tem evangelistas, pastores e mestres. A igreja de Cristo é organizada, não é uma bagunça. E por que Jesus concedeu esses dons a determinadas pessoas? Com uma razão: edificação do corpo de Cristo. O que é a edificação do corpo de Cristo? É crescer no conhecimento de Jesus. Crescer no conhecimento do nosso mestre. Bom, esse aqui tem duas coisas que nós temos de considerar. Até que ponto é esse aqui e para quê? Então, até que, veja bem, que Jesus deu esses dons e esses ministérios com o objetivo, até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo. Então, apóstolos e profetas, não há necessidade para aqueles que já têm a Bíblia, já desenvolveu o estudo, o conhecimento de Cristo. Não é necessário mais apóstolos e mestres. Mas, irmão, por que tem evangelistas, pastores e mestres? Porque tem novos convertidos chegando. Então precisa de alguém que pegue eles como criança pela mão e conduza. Então, evangelistas, eles são para pregar para aqueles que não... para o mundo afora. Os pastores são para reunir o povo num corpo, num rebanho só, no corpo de Cristo. E os mestres são aqueles que vão ajudar, principalmente os novos convertidos, a crescerem no conhecimento de Jesus Cristo. Entende? Então, esses dons, eles são até que cheguemos à unidade da fé, porque
que entendamos que o Espírito Santo opera em todos de uma maneira única. E para que aqui principal, mas atenção aqui, além essas pessoas aqui, esses dons foram dados para pessoas na igreja do Senhor Jesus, com o objetivo de que as pessoas cresçam no conhecimento de Cristo e mais uma coisa, que não sejam enganados. Ó, e para que não mais sejamos como meninos, que não fiquemos parados, porque a pessoa que fica parada apenas ouve a pregação e a fé morre, a pessoa aceita Jesus, tudo. Beleza. Quando a pessoa ouve o evangelho e crê nesse evangelho, essa pessoa é selada com o Espírito Santo e passa a ser um salvo. Mas se ele não continuar crescendo no conhecimento, é uma presa dos falsos, dos mercenários, dos lobos, que está cheio no meio da cristandade hoje. Então, como diz aqui, não sejamos mais meninos, quer dizer, não vamos ficar apenas, simplesmente, eu sou salvo, que bom, beleza. Vamos continuar no conhecimento de Cristo, porque para não ser levado de um lado para outro por vento diferente de doutrina. Você vê hoje, vamos dar um exemplo assim hoje. Eu falo de determinadas igrejas, mas aqui eu estou falando para dar exemplo, não é para criticar. Por exemplo, a igreja adventista guarda o sábado, guarda a lei e tal. Tem a doutrina deles, de guardar o sábado, de guardar a lei. Aquela doutrina é conjunto de ensinamento. Então eles têm aquele conjunto de ensinamentos dessa maneira. Por exemplo, uma igreja pentecostal diz, não, a lei não vigora mais para a igreja. A igreja não precisa mais guardar o sábado. E assim tem várias diferenças, quer dizer, são ventos de doutrina, que uma pessoa que não cresce no conhecimento de Cristo é uma presa para eles. Daí eles pegam, a pessoa quer rasgar, um vem para cá, outro vem para cá, a pessoa não sabe o que faz. Sofre. Está num lugar, mas não sabe se está certo. Será que é assim? Porque lá disseram que não é assim. Entende? Então, os aproveitadores vão arrebatar essa pessoa para ficar lá com eles lá, e daí lá eles começam a desencaminhar para outro lugar. Você percebe? Então, foi preciso isso aqui, Jesus deu essas pessoas na igreja para trazer a verdadeira doutrina de Cristo para as pessoas não cair no engano dos falsos de hoje, dos mercenários. Agora vamos ver aqui, ó. Por exemplo, esses dons, por que eles foram dados e até quando duram, né? Como nós vimos lá que é para a edificação de Cristo e tem uma duração até que cheguemos ao conhecimento de Cristo, varão perfeito. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que fazeis, pois, irmãos, quando vos reunis, que está falando do culto. Quando você vem para cultuar Deus, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele é outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Note que o objetivo essas manifestações de Espírito aqui é para edificação do corpo de Cristo. Não é para se mostrar, não é para dar espetáculo. E esses dons aqui, essas manifestações, falam mais do começo da igreja. Do tempo que os apóstolos entraram, o tempo que não tinham a Bíblia completa para nós, a palavra de Deus escrita para nós se inteirar dela. Então, nesse tempo tinha a revelação, tinha a profecia e outras línguas. Também não vou entrar em detalhe de tudo isso aqui, porque tem vídeo falando a respeito desse aqui. O perigo da pessoa dizer amém quando escuta alguém falando em línguas estranhas, que não entende nada do que a pessoa está dizendo, e a pessoa pode estar maldiçoando ali, a gente diz amém. O amém significa, assim seja, significa consolidar, significa concordar. Também tem vídeo falando disso aqui separado. 1 Coríntios capítulo 13, verso 8 a 11. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará.
Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. O que que fala aqui, ó? Que profecias. Por que que está escrito aqui, irmão Antônio, em azul, apóstolo, profetas? Porque aqui está dizendo que profecias desaparecerão. No caso de apostolado também. As línguas era necessário no começo da igreja, mas agora não é mais. Tem vídeo falando disso aqui. Mas como eu volto a dizer, se tiver dúvida a respeito dessas aqui, me comunique ou por um e-mail ou com comentários aí no YouTube, que a gente leva lá naqueles outros vídeos para que seja tudo esclarecido. Bom, ele diz que porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, e aqui ele fala, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quer dizer, ali na igreja, quando ainda não tinha a completa revelação de Deus escrita, então ainda a palavra perfeita, que significa completo, completou, terminou, fechou. Então, quando a palavra de Deus ainda não estava completa, escrita para nós, as profecias, as línguas estrangeiras, sonhos, visões, essas coisas, ainda eram válidos porque era uma ajuda necessária para que as novos convertidos fossem crescendo no conhecimento de Cristo. Mas por que cessar isso aqui? Quando que havia o perfeito? O perfeito havia quando a completa revelação da vontade de Deus para a igreja fosse revelada. A completa vontade de Deus para a igreja foi revelada através dos apóstolos. Então, o que é perfeita, a completa revelação veio através dos apóstolos, está escrita na Bíblia. Estas coisas foram aniquiladas, não há mais necessidade. Certo? E aqui ele fala, quando eu era menino, eu falava com o menino, sentia com o menino. Quer dizer, quando no começo da minha caminhada, eu acreditava em tantas coisas que hoje eu vejo que é tudo diferente. Então ele falava, eu preciso crescer em Cristo, eu preciso aprender. Lá na igreja primitiva, era através das profecias, das revelações, dessas coisas. Mas agora, a igreja, a mesma igreja do Senhor Jesus, tem a revelação completa nas Escrituras, na Bíblia. Está tudo ali. É só a pessoa estudar. Então, o que fala? Quem não estuda a Bíblia, quem não procura ter esse crescimento no conhecimento de Cristo, o que acontece? Pode ser um salvo, mas que permanece como uma criança que não sabe nada. Uma criança que não acontece das pessoas sequestrarem crianças hoje em dia, sabe Deus para quê? O que fazem com essas crianças? Como que eles conseguem sequestrar as crianças? Eu vi um exemplo de uma pessoa que estava aconselhando as mães a ter cuidado dos filhos. Ele sequestrou uma criança para a mãe ver como é que o sequestrador age. Ele chegou para a criança oferecer uma balinha. Procurou ganhar a confiança da criança. Daí mostrou estava com um cachorrinho. Olha, cachorrinho bonito. E a criança achou maravilhoso aquele cachorrinho ali. Pode fazer carinho nele, né, mansinho. Fez, gostou. Daí o cara falou para aquela criança ali: você quer ver mais cachorrinho desses? Eu quero ver. Quer um cachorrinho desses para você? Eu tenho bastante, posso te dar um de presente. Eu quero. Onde é que tá? Vamos comigo, vou mostrar para você ali em casa, ali pertinho. E a criança pegou e acompanhou ele. Graças a Deus, que não era um sequestrador, era uma pessoa que estava ensinando as mães a cuidar dos filhos.
ensinar os filhos a não, ensinar eles a não cair nas armadilhas do sequestrador. A mesma coisa aqui, amado, a pessoa que se contenta, eu estou salvo, maravilha, o céu me espera, e fica parado nisso. O que acontece? Vem o sequestrador da fé da pessoa e se aproveita, a pessoa está que nem uma criança ali, confia que é salvo, tudo bem, então vai, segue o sequestrador, sabe Deus o que vai acontecer com essa pessoa lá depois que estiver lá sequestrado. Assim é o crente, amado, que não cresce no conhecimento de Cristo, está sujeito a isso. Então, Jesus deu para a igreja essas pessoas com os dons para cuidar, amado, das pessoas, para não cair nesse tipo de coisa. Não ser enganado. Beleza? Vamos mais alguma coisa. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui é outra coisa, os cultos na igreja primitiva eram racional, não era uma bagunça de falar tudo ao mesmo tempo, a mesma coisa que ninguém entendia, ou trazer pregadores famosos de fora, nada. As pessoas se reuniam em casas particulares e ali eles adoravam a Deus. Entre eles ali, o Espírito Santo, Jesus pelo Espírito Santo escolhia tudo que era para ser feito ali no culto. Não tinha pregadores agendados, bandas agendadas, nada. A ceia do Senhor da igreja primitiva era no primeiro dia da semana, era no domingo. Então, aqui também sobre a ceia, o modo certo de fazer a ceia do Senhor, tem vídeo já explicando isso aqui. A ceia de hoje é feita de maneira errada. Atos capítulo 1, versículo 14. Todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Perseveravam unânimes, isso aqui unânime significa como um. Era várias pessoas, mas o pensamento deles, tudo neles, era como se, de todos era como se fosse de uma só pessoa, porque era o Espírito Santo que dirigia tudo ali. Não era como hoje, tudo agendado, tudo programado, tudo diferente. Atos capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Quer dizer, veja bem, na igreja primitiva era todos os dias. Na igreja primitiva, quando o templo ainda estava em pé, eles ensinavam tanto no templo como em casas particulares. O templo não existe mais. Esses templos de hoje são falsos. Hoje o templo é o Espírito do Espírito Santo, é o nosso corpo. Também não vou se alongar muito aqui por causa do que tem já vídeo explicando a respeito de templo, certo? Qualquer dúvida, quer saber, deixa nos comentários ou manda um e-mail para mim. Mas a igreja primitiva era dessa maneira, amados. E o que nós vemos aqui? A importância de perseverar todos os dias no culto. Hoje não tem tempo, então é de casa em casa. E o ensinamento e a pregação do conhecimento de Jesus é fundamental que tenha nos cultos. Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amados, aqui é outra coisa. Doutrina dos apóstolos, comunhão, não é a hóstia da igreja católica. Aqui comunhão significa que eles, os crentes lá da igreja primitiva, eles eram unidos como uma só pessoa. Veja bem, comum, união. Comunhão significa duas palavras, comum e união, ou seja, uma união em comum de todos, como se fosse uma pessoa. Todos no mesmo pensamento, a mesma doutrina. Nada diferente. No partir do pão, a ceia do Senhor, eles perseveravam semanalmente.
os domingos, todos estavam lá para servir o Senhor. E nas orações, que as orações parecem que eram diárias também. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do Senhor. Quer dizer, na igreja do Senhor, não era, juntar não era para tratar de negócio, não era para tratar de construção, não sei o quê. Era para a glória de Deus. Era para a glória de Deus. Esse era o objetivo da reunião da igreja. Oração, a ceia do Senhor, a comunhão entre os irmãos, tudo feito para a glória, visava a glória de Deus e não como hoje que visa a glória do homem. Põe o terno lá e daí a gente tá bem gravado, bater, ver se não tem cabelo solto, alguma coisa, para se parecer como um ator lá pro povo. Eu não vou nem falar mais sobre isso, nada, porque é triste de falar. Fazer tudo para a glória de Deus. Na igreja do Senhor Jesus não era olhar da pessoa, era olhar do Jesus. Para a glória de Deus. Romanos capítulo 12, verso 8. Ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Isso tudo aqui, amados, está dizendo que os dons que Deus reparte para as pessoas na igreja são vários, veja bem, de exortação, de presidir, de misericórdia. Se alguém, que as pessoas que recebem esses dons, use deles com zelo, com amor, pensando sempre em Deus e no próximo. Amor a Deus, fazer o que é a vontade de Deus. Amor ao próximo, transmitir para o próximo a vontade de Deus, para que o próximo seja edificado também. Percebe? Deixa o eu de lado. O que mais? O último texto para nós terminar, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos as administrações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amados, isso aqui, não deixemos de congregar-nos. Lembra que esse vídeo está falando da igreja de Jesus. Qual foi o primeiro texto que nós limos? A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui está falando para não deixar da igreja do Senhor Jesus. Não está falando para nós permanecer na cristandade, porque a cristandade, amado, também tem outros vídeos que eu falo a respeito disso aqui. O que é a cristandade e tudo mais. Tá certo, não? Será que deu para nós entender isso aqui? Eu peço, amados, que vocês podem pegar uma caneta e papel, anotar os textos aqui, vocês lerem na Bíblia de vocês, meditando, com oração bem tranquila. Vocês podem baixar este vídeo, se você puder, tiver condição para baixar o vídeo, pode baixar. Eu autorizo, o vídeo é meu, você diz a minha autoria, então eu autorizo que qualquer pessoa pode baixar. Se você não pode baixar, não tem condição para baixar, você pode ir pausando o vídeo e vendo parte por parte, bem devagar, bem devagar. Faça tudo com paciência. Paciência, perseverança, tudo isso é fruto do Espírito. O crente tem que ter o fruto do Espírito. E se ele não tiver paciência, ele não tem fruto do Espírito. Então faz tudo com paciência, tudo com zelo, procurando com vontade mesmo de entender, de saber a verdade. Examine, compare com a Bíblia. Faz isso. Certo? E então, encerrando, né? Como eu falei para vocês já anteriormente, se houver alguma dúvida aqui, porque eu corri aqui o básico para trazer para vocês a igreja que deve ser referência para nós hoje, porque, amados, se a gente for seguir a cristandade, a gente está perdido. Então nós temos que ter uma referência para o nosso culto a Deus. E a referência é a igreja primitiva.
Então, se há dificuldade, amados, aqui, porque foi feito assim, vamos dizer, quase que o básico, por causa do tempo, fica aberto aí, amados. Tá, se você está vendo esse vídeo no YouTube, coloca nos comentários as tuas dúvidas, coloca, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo, eu queria saber sobre aquilo, e eu vou passar links de vídeos que já tem para vocês. Se for necessário, a gente faz outros vídeos, pode gerar outros vídeos aí para explicar. Ah, mas irmão Antônio, eu tenho visto seus vídeos, eu tenho visto lá no site, não é no YouTube, é lá no site. E lá não tem como comentar, não tem comentário, lugar para comentário. Amados, é bem verdade, mas tenho no meu e-mail lá, você pode mandar um e-mail para mim. E a gente vai procurar ajudar vocês do mesmo jeito, certo? Então fica por aqui. E lembrando, amados, vamos pôr isso aqui em mente. Para nós cristãos hoje, nós temos que ter como referência, como um modelo de igreja, de adoração a Deus, a igreja primitiva. É dali que nós temos de nós absorver para nós prestar nossa adoração a Deus. As pessoas hoje costumam, tem muitas pessoas na cristandade, amado, que estão dando o melhor de si, pensando em estar agradando a Deus. E alguns até estão. Mas muitos, veja bem, na cristandade hoje tem lobos devoradores, tem pessoas que nem acreditam em Deus, tem verdadeiros abominação que negam a Cristo lá, sorrateiramente, que as pessoas nem percebem. Tem as piores espécies de liderança no meio da cristandade, mas tem também pessoas com a mais boa intenção, com a melhor das intenções, procurando oferecer tudo de si para Deus. Eu ofereço a Deus o meu melhor. Só que, amados, é o seguinte, só boa vontade não resolve. Tem que conhecer. Por exemplo, tem pessoas que não podem consumir chocolate, por exemplo. Tem pessoas que não podem, têm alergia. Mas daí eu pego, pense bem, você que está vendo esse vídeo. Você não pode consumir chocolate, você é alérgico ao chocolate. Agora eu pego aqui e penso nesse, mas eu amo o irmão, a irmã em Cristo, eu amo os meus irmãos em Cristo. Eu vou fazer um bolo de chocolate, o melhor que eu puder para lá para os irmãos. E daí chego para você com um bolo de chocolate mais lindo do mundo. Você vai ficar até com dó de mim, mas aquele bolo vai pro lixo. Porque você entende que a minha boa vontade para você, mas aquilo para você faz mal. A mesma coisa, amado, é nós oferecer o que nós entendemos que é o melhor oferecer para Deus. Isso não resolve. Nós temos de primeiro entender o que é que agrada a Deus, o que é que Deus quer, o que é que Deus requer de nós, o que é que Deus nos instrui a fazer. Para daí sim nós procurar fazer para Deus o melhor que Ele quer. Aí sim, faz com dedicação. Mas não, às vezes não é aquilo que é a nossa vontade, que nós pensamos que é. As coisas de Deus são diferentes, a justiça de Deus é diferente. Então é importante, amado, a gente nós saber o que é que nós vamos ofertar a Deus. E para isso, amados, está aí a Bíblia e a igreja primitiva, como nós vimos ali, é aquele o modelo que Deus deixou, então é aquele o modelo que Deus quer. Se está na Bíblia daquela maneira, é porque é daquela maneira que Deus aceita. Agora, o que acontece hoje é que as pessoas, na maior das boas vontades, ficam ofertando para Deus, às vezes inocentemente, com a boa vontade, ofertando aquilo que Deus vomita da boca. Que Deus não quer, não aceita, não é de interesse. Mas a pessoa não vai procurar conhecer a vontade de Deus, vai ofertar coisas que
Veja bem a parte da justiça. O que está escrito lá em livro de Isaías, eu não me lembro lá o capítulo e o versículo, mas que Deus diz assim: as vossas justiças são como trapo de imundícia. Quer dizer, as nossas justiças, aquilo que nós achamos que é justo, pode parecer para Deus, sabe com o quê? Sabe aquele mods que a mulher usa e depois que usou, ela joga lá no lixo? Aquilo é uma abominação, uma coisa podre. As nossas justiças, Deus vê dessa maneira. Então, vamos fazer aquilo que Deus quer para nós ser agradáveis a Deus, para as nossas ofertas serem agradáveis a Deus. Como? Estudando a Bíblia, vivendo em comunhão os irmãos, amados, os salvos, as pessoas que verdadeiramente procuram ser fiéis a Deus, que estão unidos, salvos com salvos, aprendendo. A pessoa que sabe que um ambiente onde as coisas é torto lá não quer nem saber de estar. Então, é dessa maneira que nós podemos ofertar para Deus aquilo que Deus quer. Está na Bíblia que o culto que Deus recebe é culto no modelo da igreja primitiva. Eu espero que você, se aí onde você mora, tem pessoas que se reúnem assim ao nome do Senhor Jesus unicamente. Quem que fundou ali? Não, ninguém fundou, se reuniram pessoas. De repente, quando viram pessoas estavam reunidas, estavam orando e formam uma igreja ali. Então essa igreja foi Jesus que fundou. Essa, beleza. Agora, se tem alguém que planejou, que decidiu fazer assim, fez uma planta e tal, esqueça, cai fora. Daí lá tem a placa com o nome que ele decidiu pôr, ou eles, né? Convenção lá decidiram pôr, e tem as pessoas lá que daí já passa a ser escolhido por eles. Tem as doutrinas que é escolhido por eles. Vamos inventar isso, vamos inventar aquilo, vamos encher a igreja. Nem que seja encher a igreja de perdido, mas vamos encher a igreja porque dá lucro. Você percebe? Então, a gente tem, amados, pegar a Bíblia, estudar, se reunir com pessoas salvas que têm visão dessas coisas, e com essas pessoas a gente ter comunhão, a gente estudar junto e ser edificado em Cristo. Então, como eu estava dizendo, se a gente tem um lugar, tem pessoas que se reúnem assim. Aqui não tem nome, aqui não tem um fundador, aqui a igreja aconteceu de uma reunião de oração. Ah, mas irmão, não teve a visão, visão não tem hoje. A maior parte das igrejas de hoje é visão, é profecia, profetada. Então, a verdadeira igreja de Cristo é essa, onde o Espírito Santo reúne as pessoas. Uma pessoa está orando para chegar outra, chegar outra, chegar outra. E assim vai indo, se forma ali uma igreja, e as pessoas procuram entender qual é a vontade de Deus e vão crescendo. Se tem pessoas reúnem assim, não tem agenda, não tem o pastor tal, tem pastor lá, tem evangelista lá, tem mestre lá, mas não são formados em faculdade de teologia, em seminário, não tem diploma, não tem carteirinha, não tem nada. Eles são reconhecidos pelo dom que Jesus deu para eles. É uma pessoa comum ali, mas que tem aquele dom de consolar, aquele dom de reunir as pessoas, de unir as pessoas em Cristo. Aquele que tem aquele dom de ter aquela palavra amiga para aquele que está sofrendo, cura as feridas das pessoas. Entende? Que tem aquela pessoa que ensina, mas ele não vem lá todo engomado. Eu sou mestre aqui, com uma revistinha lá de mestre, eu sou mestre. Ou aquele pastor lá, eu sou ungido de Deus, não ouçam não tenho a ousadia de contestar o que eu falo, porque eu estou todo pleno do Espírito Santo aqui, e você não tem o direito, você tem o direito só de escutar e tampa a boca. Não é assim, amado. A igreja de Cristo, ó, aquela pessoa que fala, aquela pessoa que prega, pode ser até três, não é um só escolhido. Pode ser até três, e os outros julguem. O pregador tem que ser julgado pelos outros. Porque pode, às vezes, um pregador trazer uma mensagem falsa e alguém vê, mas não posso falar. Percebe?
Então, se você está aí onde você mora, tem uma igreja que se reúne verdadeiramente, sem placa de igreja, sem ministério autorizado por faculdade, alguma coisa assim, né? É uma igreja organizada que tem as pessoas que têm dons, mas não diploma, essas coisas. Então, congrega ali, amados. Ali é beleza. Como eu falei, mais dúvida, amados, me comunique e eu vou estar trazendo para vocês a explicação dentro do possível, tá bom? Só resta agora a gente agradecer a Deus e agradecer a vocês também que têm acompanhado a gente, você que ficou até o final do vídeo aí. Que o Senhor abençoe e guarde você e tua família. Ore por mim, para a minha família também, quando você for orar, lembra de nós. E se for da graça do Senhor, se vemos no próximo vídeo. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir assim. Até mais.